A paz do Senhor Jesus, para todos que nos acompanham nesse exato momento, aqui é o pastor Fortunato Luiz. Seja bem-vindo ao nosso canal, você que está vindo pela primeira vez. Você que é membro, esteja compartilhando, deixando seu like, curtindo a mensagem do dia de hoje. Amém? Abençoa outras pessoas compartilhando essa mensagem. Aqui é o pastor Fortunato Luiz, esse é o nosso canal. Vamos estar orando, vamos estar falando com Deus, porque Deus tem uma palavra poderosa para nós nesse dia. Pai, eu quero colocar em Tuas mãos a vida de cada pessoa que nos acompanha. Teu Espírito Santo venha ministrar em cada coração a Tua palavra. Deus de amor, Deus de paz, de bondade, fidelidade e misericórdia. Vai ao encontro dos Teus filhos nessa hora e fale no mais profundo de cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Hoje nós vamos estar falando de uma pessoa que foi cooperadora do ministério do apóstolo Paulo. Quantas mulheres de Deus na vida desses grandes homens, né, como Paulo, como Pedro, né, mulheres que foram levantadas, né, no ministério da oração, no ministério do auxílio, para estar ajudando, né, para estar cooperando com esses homens. Né? E eu creio que no próprio ministério de Jesus a gente vai ver ali algumas mulheres que foram cooperadoras do ministério do Senhor Jesus, o ministério terreno de Cristo aqui, Maria Madalena, né, e tantas outras mulheres que fizeram uma diferença muito grande no ministério do Messias aqui na Terra. Então a gente não poderia destacar algumas mulheres que foram cooperadoras desse ministério cristão. E hoje nós vamos estar falando sobre uma mulher chamada Priscila, né? Quem foi Priscila? Priscila era professora, uma mulher corajosa, uma mulher cooperadora. Ela foi líder na igreja primitiva. Amém? Priscila é um exemplo de trabalho, né, em equipe. É uma mulher que sabia trabalhar em equipe. Ela trabalhava com seu marido, Áquila, né, para espalhar a palavra de Deus. Você foi chamado para trabalhar não sozinho, você foi chamado para trabalhar com outras pessoas. Mas será que você consegue entender isso? Tem pessoas que têm dificuldade de trabalhar em equipe. Tem pessoas que querem sempre sobressair. E Priscila, ela sabia o papel dela no ministério de Paulo. Ela trabalhava junto com o marido dela, espalhando a palavra de Deus. Eles eram amigos de Paulo, fundaram uma igreja na sua casa. Foram fundadores de igreja. Olha só que ministério tinha essa mulher, Priscila. Priscila e Áquila também ensinaram e prepararam um homem chamado Apolo. Foram discipuladores para a obra de Deus. Eles discipularam Apolo, prepararam Apolo para a obra do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Foram implantadores de igreja, foram discipuladores. Não tem coisa melhor do que isso. Quando você está na presença de Deus, quando você realmente se coloca na brecha, na posição de trabalhar para o reino de Deus, e Deus ele honra você quando você se coloca à disposição para trabalhar no reino de Deus. Quantas pessoas poderiam hoje ser bênção na casa de Deus? Quantas pessoas poderiam ser bênção na vida de outras pessoas, mas estão o quê? Estão paradas, estão vivendo, lambendo suas próprias feridas. Então, querido, que Deus venha despertar você desse sono, que Deus venha despertar aquela pessoa que você conhece, que você sabe que tem um potencial. Romanos capítulo 16, verso 3 e 4 diz assim: saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Apóstolo Paulo falando, quando ele escreve a carta aos Romanos: sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Romanos 16, verso 3 e 4. Então eles colocaram a vida em risco, né, por amor a Paulo, ao servo de Deus. A obra do Senhor não podia parar. Eles estavam ali, sabe, cooperando para que a igreja crescesse. No contexto de igreja primitiva, foram fundadores, cooperadores, discipuladores. Deus ele conta com pessoas assim nos dias de hoje. Quantas pessoas estão perecendo? Porque a seara tem sido grande e poucos são os trabalhadores. Quantas pessoas que hoje poderiam estar trabalhando para o Senhor, poderiam estar fazendo alguma coisa em prol da obra do Senhor, mas não estão fazendo. Tantas mulheres que têm potencial, quantos homens que têm potencial, mas simplesmente estão de braço cruzado. Deus chamou você para uma obra, querido. E quando você estiver diante de Deus, você vai ter que prestar conta do seu chamado para Ele. Deus quer saber o que você fez com o seu chamado.
Sabe, querido, o que você realizou em prol do reino dele aqui nessa terra. E ver como que esses colaboradores foram essenciais para o crescimento da igreja primitiva naquele tempo. Volto a dizer, eles foram fundadores, implantadores de igreja. Eles foram discipuladores. Olha que bênção de Deus, esse casal Priscila e Áquila. As principais características de Priscila: professora, discipuladora. Ela conhecia bem as Escrituras ao ponto de ser capaz de ensinar Apolo, um homem culto. Ele aprendeu com ela os caminhos do Senhor. Então ela foi uma boa discipuladora porque ela conhecia a palavra de Deus. Você só pode ensinar aquilo que você conhece, você só pode dar aquilo que você tem. E ela tinha conhecimento para dar. Você está me entendendo, meu querido? Cooperadora. Não foi uma mulher de dar trabalho. Tem pessoas que têm dificuldade de cooperar. Ela foi uma cooperadora. O apóstolo Paulo a chama dessa forma. É a primeira mencionada na longa lista de saudações de Romanos, no capítulo 16. Isso mostra a importância dela no ministério do apóstolo Paulo. Uma mulher que cooperou para que esse ministério fosse bênção. Corajosa, como mostra o versículo que nós lemos, ela arriscou a vida por Paulo. Certamente ela teve muita coragem e fé para se arriscar, porque ela acreditava no ministério do apóstolo Paulo, respeitava e honrava o ministério do apóstolo Paulo. Há uma necessidade de pessoas assim dentro da igreja, pessoas que honram o ministério do outro, que respeitam o ministério do outro, que se sacrificam pelo ministério do outro. Hoje nós encontramos pessoas que falam mal do ministério do outro, que criticam o ministério do outro, que causam problema dentro do ministério. Mas Priscila não, ela foi diferente. Ela foi cooperadora, ela foi fundamental na implantação, na ajuda à implantação da igreja primitiva naquele tempo. Como cooperadores de Deus, nós também temos que ter esse coração de pessoas que não estão aí para dar trabalho, mas estão aí para cooperar, estão aí para ser bênção na vida de outras pessoas. Foi para isso que Deus me chamou e foi para isso que Deus te chamou também. Amém, querido? Eu espero que você se levante, que você se coloque de pé, porque é você que Deus vai usar nesse tempo para ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Pai, eu quero colocar em Tuas mãos, Pai, a vida de cada pessoa que nos acompanha, Senhor, meu Deus, no nosso canal. Senhor, falando de mulheres guerreiras, Priscila foi uma mulher guerreira. No ministério de Paulo foi uma grande cooperadora. Foi uma discipuladora, implantadora de igreja junto com o seu marido Áquila. Que nós possamos, Senhor, meu Deus, ter esse mesmo coração de Priscila, de servos que adoram o Senhor verdadeiramente e que trabalham em função do crescimento do reino de Deus nessa terra. Senhor, desperta isso no coração de cada pessoa, meu Pai. Em nome de Jesus, vai visitando cada casa, cada família, cada lar, Pai. Vai jogando por terra todo o mal, tudo aquilo que não provém do Senhor, tudo aquilo que tem tirado a paz dessa pessoa. Eu entrego essa família, eu entrego essa casa, Deus, em Tuas mãos, Pai. Abençoa, Senhor, esse casamento, abençoa essa família, abençoa esse jovem, abençoa todos aqueles que nos acompanham nesse canal. Que o Senhor possa, Senhor, levantar os Teus filhos como verdadeiros cooperadores nesse tempo tão difícil e escasso, de homens e mulheres com esse coração. Ministra os Teus filhos. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe você que foi chamado, você que foi escolhido para essa grande obra. Amém? Que a paz seja contigo em nome de Jesus.